Os Estados Unidos adoram ser apresentados como o país mais rico do planeta. O gigante que tem o maior PIB do mundo, a terra da tecnologia, da inovação, da comida exagerada e das cidades que vivem iluminadas. Só que essa é só metade da história. Quando você olha para o mapa inteiro, descobre que existe um outro país escondido dentro do próprio país. E é ele que a gente vai conhecer agora. Hoje o Belo Mundo vai te levar para conhecer os 10 estados que não seguem o brilho da superpotência. Número 10. Tennessee. A gente começa essa lista com Tennessee, um estado localizado na região sudeste dos Estados Unidos. Pode não parecer, mas o berço da música country, da soul music e do blues também abriga bolsões profundos de pobreza. E não é de hoje. O estado tem uma população de cerca de 7 milhões de pessoas, dividida entre cidades grandes como Nashville, Memphis e Knoxville, e uma porção enorme de municípios pequenos, onde o tempo passa mais devagar. A economia do estado gira em torno de serviços, turismo, algumas universidades e uma fatia industrial importante, especialmente no setor automotivo. Mas mesmo com fábricas como a da Volkswagen em Chattanooga, o dinheiro não chega para todo mundo. Em média, cerca de 14% da população vive abaixo da linha da pobreza, e esse número dispara quando a gente olha para áreas rurais e bairros periféricos. Memphis, por exemplo, além de carregar o peso de uma história cultural gigante, também aparece constantemente entre as cidades mais violentas dos Estados Unidos. E isso tem impacto direto na economia. Empresas saem, o investimento diminui, o desemprego sobe, e tudo isso alimenta o ciclo da pobreza. Número 9. Nova York. Ver Nova York numa lista de pobreza sempre causa confusão. Então, é bom deixar tudo muito claro desde o início. Aquele cenário famoso de arranha-céus, táxis amarelos, Réveillon gigante e Estátua da Liberdade é a cidade de Nova York, e não o estado. E é justamente quando a gente olha para além da Big Apple que a realidade muda completamente. O estado de Nova York fica na região nordeste dos Estados Unidos. Faz fronteira com o Canadá e com os estados de Vermont, Massachusetts, Connecticut, Pensilvânia e Nova Jersey. Tem pouco mais de 19 milhões de habitantes, mas a maior parte deles vive em áreas que não têm nada a ver com o glamour turístico. E é nessas regiões que os problemas aparecem. Quando você segue para o interior, chega em cidades como Buffalo, que fica no extremo oeste do estado, perto da fronteira com o Canadá. É uma cidade que já foi potência industrial, famosa pela produção de aço e por abrigar milhares de trabalhadores de fábricas metalúrgicas. Depois vem Rochester, mais ao norte, conhecida por ter sido sede da Kodak e por sustentar boa parte da economia local com tecnologia e fotografia, até tudo isso afundar. E ainda tem Albany, a capital, que funciona mais como centro administrativo do que como polo econômico forte. Essas cidades compõem o chamado antigo Cinturão Industrial do Estado, uma região que prosperou no século passado, mas que entrou em queda quando fábricas fecharam, empresas mudaram de país e todo o modelo econômico que sustentava a vida local desmoronou. O resultado desse declínio é visível até hoje. Prédios abandonados, infraestrutura desgastada, comércio encolhido e uma pobreza que permanece geração após geração. A taxa de pobreza no estado passa dos 14% e nas cidades do interior chega perto de 20%. Ao contrário da imagem global associada ao nome Nova York, o estado como um todo vive uma desigualdade enorme. Número 8. Arkansas. Em nono lugar, aparece Arkansas, um estado localizado na região sul dos Estados Unidos, entre o Mississippi e as montanhas Ozark. E o que mais chama a atenção por aqui é o tamanho do abismo entre o que o estado tem e o que ele oferece para sua população. Arkansas tem pouco mais de 3 milhões de habitantes e é conhecido por ser a terra natal do Walmart. A maior varejista do planeta nasceu na cidade de Bentonville e continua com sua sede na cidade. Só que a fortuna de Sam Walton e companhia ficou concentrada só nessa bolha que vive numa realidade paralela.
O resto do estado continua remando contra a corrente. A economia local depende fortemente da agropecuária, especialmente a produção de frangos, milho, soja e algodão. Só que é uma produção de baixa margem, com salários baixos e pouca perspectiva de crescimento. A indústria é limitada e a infraestrutura pública envelheceu. O resultado? Uma taxa de pobreza que ultrapassa os 15% e um índice de escolaridade que deixa muita gente para trás antes mesmo do ensino médio terminar. No interior do estado, tem escola onde a biblioteca funciona só com doação da comunidade. Tem hospital que fecha plantão por falta de equipe. E tem cidade onde os jovens saem aos 18 anos e não voltam nunca mais. É um estado onde os que conseguem sair, saem. E os que ficam, convivem com uma falta crônica de investimento. Arkansas nunca teve uma explosão industrial como outros estados do sul. Sempre foi mais discreto, mais rural, mais dependente da agricultura. E isso pesa. Hoje, mesmo com o custo de vida baixo, a renda média segue entre as mais baixas do país. E se depender do poder público, não vai ser a próxima sede da inovação tão cedo. Número 7. Oklahoma. Seguindo viagem pela terra do tio Sam, chegamos agora em Oklahoma, um estado que fica na região centro-sul dos Estados Unidos, fazendo divisa com o Texas ao sul e com o Kansas ao norte. Esse pedaço americano é conhecido por seus campos abertos, furacões frequentes e poços de petróleo. Mas nem toda essa energia foi suficiente para manter o estado longe da pobreza. Com uma população de cerca de 4 milhões de habitantes, Oklahoma é um estado que já viveu tempos de glória durante os anos de ouro da indústria petrolífera. Só que essa dependência virou problema. Quando o preço do barril cai, a economia do estado despenca. E como o estado nunca diversificou de verdade, os impactos desses ciclos afetam direto a vida da população. Hoje, cerca de 16% dos moradores vivem em situação de pobreza. Em algumas regiões, especialmente em reservas indígenas e áreas rurais mais isoladas, esse número sobe ainda mais. Oklahoma é um dos estados com maior presença de povos nativos, e essas comunidades estão entre as mais negligenciadas do país. Falta escola, falta hospital, falta estrada, falta quase tudo. Além disso, o estado enfrenta problemas graves na área da saúde. Hospitais em cidades pequenas fecharam nos últimos anos. A taxa de doenças crônicas é alta, e a epidemia de opioides encontrou aqui um terreno fértil, atingindo em cheio famílias já fragilizadas. Oklahoma até tem seus polos urbanos que tentam puxar crescimento com alguma indústria, tecnologia e universidades, mas não é o suficiente. Número 6. Kentucky. Ocupando a 7ª posição, a gente entra em Kentucky, um estado localizado na região sudeste dos Estados Unidos, fazendo fronteira com Indiana, Ohio, Virgínia Ocidental e Tennessee. Kentucky é um daqueles lugares que parecem dois estados diferentes vivendo dentro do mesmo território. Tem o Kentucky dos cartões postais, cavalos puro-sangue, bourbon, colinas verdes e a tradição das corridas, e tem o outro, que é o que realmente coloca ele nesta lista. O estado tem pouco mais de 4,5 milhões de habitantes, distribuídos de maneira desigual entre as áreas urbanas mais ricas, como Lexington e Louisville, e o interior montanhoso, onde a vida sempre foi mais dura. É justamente nessa parte montanhosa, no leste do estado, que mora a origem da pobreza moderna de Kentucky, as minas de carvão. Durante décadas, o carvão sustentou cidades inteiras. Era o motor da economia, o emprego garantido, o dinheiro que movimentava o comércio local. Só que as minas começaram a fechar. As máquinas ficaram mais eficientes, a demanda caiu e a energia limpa ganhou força. Resultado, cidades inteiras entraram em colapso econômico. Famílias que dependiam de um único trabalho, o das minas, se viram sem alternativa da noite para o dia. Hoje, Kentucky registra índices de pobreza que ultrapassam 16%, com algumas áreas chegando próximo dos 20%. Em muitas comunidades, o hospital mais próximo fica a horas de distância.
A escola não tem laboratório. O ônibus só passa quando quer. E as oportunidades parecem se esconder atrás das montanhas. Outro problema crônico é a educação. O número de adultos que concluem o ensino superior está bem abaixo da média nacional. Isso afasta empresas, reduz salários e faz o Estado girar sempre no mesmo eixo. Número 5. Virgínia Ocidental. Nossa próxima parada está localizada na região dos Apalaches, no leste dos Estados Unidos. É lá que encontramos Virgínia Ocidental. Um estado pequeno, montanhoso e marcado por uma geografia que moldou sua história e seus problemas. Com pouco menos de 2 milhões de habitantes, o estado foi, por muito tempo, sinônimo de carvão. O estado viveu seu auge entre o final do século XIX e o período pós-Segunda Guerra, quando as minas produziam alto e os empregos eram abundantes. Mas, assim como em Kentucky, a dependência completa de uma única indústria é uma bomba relógio. Quando o carvão perdeu relevância, tudo desabou. As cidades que viviam em torno das minas viraram sombras de si mesmas. Comerciantes fecharam, famílias se mudaram, escolas ficaram vazias. Em algumas regiões, a população caiu pela metade, e o que sobrou foi um cenário de pobreza contínua, quase herdada. A taxa de pobreza no estado passa de 16%, mas esse número não conta toda a história. A saúde pública enfrenta um dos piores quadros do país. A crise de opioides transformou algumas cidades em pontos de emergência constante. É comum encontrar relatos de comunidades inteiras impactadas por dependência química, acidentes e problemas médicos relacionados ao trabalho pesado nas minas. A educação também sofre. O percentual de moradores com diploma universitário é um dos mais baixos dos Estados Unidos. E isso vira um círculo vicioso. Sem mão de obra qualificada, as empresas não vêm. Sem empresas, não há emprego. Sem emprego, não há saída. E assim, o Estado permanece preso ao passado. Número 4. Novo México. Seguindo viagem pelos estados mais pobres, chegamos agora ao Novo México, localizado na região sudoeste, fazendo fronteira com o Texas, o Arizona e o Colorado. E aqui, a paisagem engana. Desertos cinematográficos, cidades históricas, cultura indígena viva, mas uma pobreza que atravessa gerações. O estado tem pouco mais de 2 milhões de habitantes, concentrados principalmente em Albuquerque, Santa Fé e Las Cruces. Só que o Novo México é gigantesco em área, e grande parte de sua população vive em comunidades pequenas e distantes, muitas delas em territórios indígenas que enfrentam abandono histórico. A economia é um mosaico curioso. De um lado, laboratórios de pesquisa de alto nível, como Los Alamos e Sandia, que empregam cientistas e técnicos especializados. De outro, regiões inteiras dependentes de agricultura de subsistência, empregos temporários e trabalhos que pagam pouco. O turismo cultural ajuda, mas não sustenta as famílias do estado. A taxa de pobreza ultrapassa 18%, uma das mais altas do país. E quando a gente olha para as crianças, esse índice sobe ainda mais. Em muitas reservas indígenas, falta acesso à água potável, saneamento adequado e escolas com estrutura mínima. A educação pública é frágil e o desempenho dos estudantes reflete isso. O estado também enfrenta altos índices de violência, especialmente em Albuquerque, que aparece frequentemente entre as cidades mais perigosas dos estados e Iowa. Isso não só afasta investimentos, como compromete o senso de segurança da população. E apesar da presença de instalações científicas avançadas, o impacto delas não se espalha pelo resto do estado. São mundos separados. Um de alta tecnologia, outro de carências básicas. Número 3. Mississippi. Levando medalha de bronze. Chegamos agora ao Mississippi, um estado localizado na região sul dos Estados Unidos, fazendo fronteira com Alabama, Louisiana, Arkansas e Tennessee. Aqui, a pobreza não é novidade, é praticamente parte da identidade histórica do estado.
Mississippi tem cerca de 3 milhões de habitantes, distribuídos entre pequenas cidades agrícolas, comunidades rurais e alguns centros urbanos maiores, como Jackson e Gulfport. A economia é baseada principalmente na agricultura, soja, milho, algodão e em pequenas indústrias de alimentos, madeira e algumas montadoras. Mas o problema é simples: essa economia rende pouco e sustenta menos ainda. O estado é conhecido por ter, consistentemente, uma das maiores taxas de pobreza do país, passando de 18%. Em algumas regiões, especialmente no delta do Mississippi, esse número fica na casa dos 30% a 40%, o que se compara a índices de países em desenvolvimento. E isso não é exagero, é estatística pura. Historicamente, o Estado carregou uma das estruturas socioeconômicas mais desiguais dos Estados Unidos desde o período pré-guerra civil. A escravidão moldou o Estado por completo e, quando ela acabou, quase nada foi feito para corrigir as desigualdades. Por décadas, a educação pública foi negligenciada, os investimentos ficaram concentrados em poucas áreas e a população negra viveu marginalizada pelo sistema. Hoje, Mississippi sofre com escolas que não têm verba, hospitais que fecham, cidades pequenas que encolhem e índices graves de obesidade, doenças cardíacas e mortalidade infantil. A falta de infraestrutura atinge até estradas e abastecimento de água. Em muitas regiões rurais, morar no estado significa viver longe de tudo, inclusive das oportunidades. Número 2. Louisiana. Ocupando nosso segundo lugar, nossa próxima parada é Louisiana, um estado localizado na região sul dos Estados Unidos, na divisa com o Texas, Arkansas e Mississippi, e banhado pelo Golfo do México. É um lugar que mistura cultura francesa, música, gastronomia, Mardi Gras e muita história, mas também uma pobreza profunda que aparece em cada mapa socioeconômico do país. Louisiana tem pouco mais de 4,5 milhões de habitantes, espalhados entre cidades como Baton Rouge, Lafayette e, claro, Nova Orleans. A economia gira em torno do setor de petróleo e gás, da indústria química e do turismo, especialmente na região metropolitana de Nova Orleans, que recebe milhões de visitantes todos os anos. Só que essa beleza toda convive com uma realidade dura, uma taxa de pobreza que passa de 19%, uma das maiores dos Estados Unidos. A desigualdade aqui é gritante. Enquanto turistas lotam bares na Bourbon Street, bairros inteiros lutam com infraestrutura frágil, escolas problemáticas e um sistema de saúde que não dá conta da demanda. E nada disso começou ontem. A verdade é que o Estado carrega uma herança complicada desde a época das plantações e nunca conseguiu diversificar sua economia de verdade. Quando o preço do petróleo sobe, o Estado respira. Quando cai, parece que tudo desanda. E aí tem o fator que marcou gerações: o furacão Katrina. Ele não só destruiu casas, como também destruiu a base econômica de Nova Orleans. Milhares de famílias foram obrigadas a sair. Muitos negócios fecharam e a reconstrução nunca chegou por igual. Os bairros mais pobres continuam, até hoje, sentindo os efeitos do desastre. Louisiana também aparece nos rankings de violência, mortalidade infantil, doenças crônicas e educação deficiente. E quando esses problemas convivem no mesmo lugar, a pobreza vira algo quase permanente. O estado parece viver em dois mundos, um colorido e turístico, outro invisível e esquecido. Número 1. Porto Rico. Ocupando nosso primeiro lugar, aparece o caso mais diferente de toda a lista. Porto Rico, que não é oficialmente um estado, mas sim um território dos Estados Unidos, localizado no Caribe, a leste da República Dominicana. Mesmo assim, ele precisa estar aqui porque sua situação econômica é impossível de ignorar. Porto Rico tem pouco mais de 3 milhões de habitantes, concentrados principalmente em 3 cidades, que são San Juan, Ponce e Mayagüez. Durante o século XX, a economia da ilha passou por grandes transformações.
Primeiro viveu de cana-de-açúcar e café. Depois, nos anos 60 e 70, virou um polo de manufatura e indústrias farmacêuticas graças a incentivos fiscais massivos. Parecia que a ilha iria decolar. Mas a decolagem durou pouco. Quando esses incentivos acabaram, empresas abandonaram a ilha. Centenas de fábricas fecharam as portas. O governo local contraiu dívidas gigantescas para tentar manter serviços funcionando e, em pouco tempo, Porto Rico mergulhou em uma crise fiscal absurda. Hoje, a ilha carrega uma dívida que ultrapassa 70 bilhões de dólares, um valor enorme para uma economia tão pequena. E isso afeta tudo: escolas, hospitais, infraestrutura, transporte. A taxa de pobreza de Porto Rico é alarmante. Quase 40% da população vive abaixo da linha da pobreza, e em algumas áreas rurais, esse número chega a ser ainda maior. É um nível de miséria que não aparece em nenhum estado continental. A desigualdade aqui é gigante, e o desemprego é um problema constante. Além disso, Porto Rico é vulnerável a desastres naturais. O furacão Maria, em 2017, destruiu boa parte da ilha, deixou comunidades inteiras meses sem energia e aprofundou ainda mais a crise econômica. E como território, Porto Rico tem menos poder político e menos acesso aos recursos federais que os estados. A ilha é um lugar bonito, cheio de cultura, história e identidade forte. Mas também é um dos locais mais desafiadores para se viver sob a bandeira americana. E por tudo isso, ocupa com folga o primeiro lugar desta lista. E com isso, a gente fecha a nossa lista. Agora me diz aí, algum desses estados te surpreendeu? Comenta aí embaixo, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.